Pastor, tudo bom? Eu sou Eduardo aqui de São Gonçalo, bairro do Salgueiro. Eu queria uma dúvida, tira uma dúvida aí. Eu não posso participar da Santa Ceia porque eu não sou casado no papel. Eu estou em pecado. Mas por que eles aceitam o nosso dízimo e as nossas ofertas? Tira essa dúvida aí para mim, pastor. Obrigado. Shalom, shalom, meus irmãos. Que prazer poder falar uma vez mais com vocês. E agora respondendo meu amigo Eduardo, daqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E ele faz a pergunta que ele está proibido pela sua denominação, que faz parte, de participar da ceia do Senhor, mas não lhe proíbem lhe entregar o dízimo, ofertar na igreja. A gente vai responder aqui em duas formas. Primeiro, quando da instituição da ceia, a gente já comentou aqui em outro vídeo, eu vou repetir. Primeiro, Jesus se batiza, mesmo não tendo pecado, porque a ideia de batismo é uma ideia de purificação, ok? Mas ele o faz, e a famosa frase de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para Jesus, e Jesus vai até ele, e todos nós sabemos a cena pelo relato bíblico, que os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e Deus fala, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É interessante você perceber que depois Jesus vai instituir a ceia do Senhor, que lá na frente a igreja de Corinto vai chamar de festa do amor. Isso aqui é legal, festa do amor. E aí, Paulo vai orientar os coríntios sobre a questão de que eles envergonhavam os que nada tinham, porque a festa do amor era uma festa de privilégios para os que eram mais nobres, mais ricos, e então eles impediam que os pobres comessem junto aos ricos, e então os pobres comiam aquilo que sobrava. Só que, quando eu falo para observar o estatuto, quando você entra numa denominação, as pessoas comentaram um monte de coisa no outro vídeo lá, eu digo que muitas vezes o estatuto de uma igreja, ele vai te falar aquilo que eles entendem da forma deles ao lerem a Bíblia. E aí é muito complicado, porque as pessoas, elas às vezes são impedidas de fazer uma coisa, mas não são impedidas de fazer outra. Por exemplo, você não pode tomar a ceia porque lá na sua instituição eles devem pedir que você seja casado, que você demonstre através de uma certidão de casamento, que você receba a bênção do seu pastor, ou se você chegou por carta de transferência, ou foi recebido por aclamação, e aí você vai fazer parte do hall de membros. Texto paulino, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, vai dizer que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é a tônica da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui é que o amigo ele faz a seguinte indagação. Não me deixam sentar junto à mesa de ceia, mas recebem o meu dízimo. É engraçado que as pessoas acham que o dízimo é obrigatório. O dízimo não é obrigatório. Dízimo e oferta partem de um coração grato por tudo quanto Deus tem feito. Quando no Antigo Testamentário você vai olhar para Abrão ou Abraão, ele vai fazer a sua oferta aos pés de Melquisedeque, perceba que ele está levando pão e vinho. E aí a expressão é do coração. Não foi algo que lhe foi imposto. Foi algo que o seu coração desejou fazer para o sacerdote de Salém. Então, uma outra coisa que eu vou falar aqui, de repente causa estranheza para muitos irmãos. Quem dos irmãos pode dizer que quando entrega o dízimo ou a oferta na igreja, na sua igreja, alguém já viu ou já experimentou o pastor, o ministro da igreja, pedir o seu contra-cheque para conferir se você está sendo fiel, de verdade, entregando os 10% ao Senhor? Eu acredito que você nunca viu isso e nunca o verá, porque nenhum ministro de sã consciência o faria isso.
Ele acredita que você está fazendo. Então, eu não posso impedir que você oferte. Eu não posso impedir que você manifeste uma expressão do seu coração de gratidão a Deus. Por exemplo, eu não posso impedir que você entre no culto. Eu não posso impedir que você entre no culto e faça louvores a Deus. Ah, porque você não está casado. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Ele veio para mim. Eu estava cheio de pecado, nas minhas misérias. E ele teve misericórdia de mim. O problema é que as pessoas se acham muito santas, não merecedoras da misericórdia, não merecedoras da graça de Deus, ou se acham aquém daquilo ali. E, na verdade, a gente tem essa problemática. Eu vou usar um texto aqui, vou assaltar alguns versos de um contexto para tentar dar uma resposta para o nosso amigo e irmão de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, falando de Bíblia, verso de número 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E verso de número 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se a igreja não impõe limites, a igreja é taxada como bagunceira. Se a igreja não impõe regras, aí vira uma casa de bagunça. Então, toda instituição tem sua regra. Então, meu amigo, irmão Alexandre, você precisa entender que se o seu líder ele está impondo algo para você, ele está impondo algo para que você ande de forma regrada, pois o nosso Deus não é Deus de confusão. Imagina, eu libero para um e o outro que eu disciplinei, e o outro que eu impedi, e que estava na mesma situação que você. O que ele vai pensar? Será que Deus mudou a regra ou meu líder ficou maluco? Então, lembrando, em algumas instituições, a ceia é para todos. E eles não vão te perguntar se você é casado, se você é divorciado, se você brigou com a sua mulher naquele dia, se você está bem ou não. Eles vão te dar a ceia. Já outras igrejas, elas vão dizer, isso é para quem é batizado, isso é para quem está em comunhão. Sobretudo, o texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque o maior tribunal que você vai passar, depois do de Deus, é da sua consciência. O problema é quando nós não temos mais consciência das coisas de Deus. E aí, a gente tenta colocar uma instituição, ao meu ver, da minha maneira, como dizia Jean de Paolo, da escola pretoriana lá na Itália, a maior escola teológica do mundo, que o evangelho se tornou à la carte. O evangelho não é a meu gosto. A igreja, ela não anda pela minha regra, da regra da minha consciência. Ela anda pela regra da Bíblia. A igreja deve andar pela regra da Bíblia. Ou seja, ela não pode te impedir de entrar para adorar a Deus, ela não pode te impedir de ofertar, mesmo porque a oferta é uma expressão da gratidão do coração do homem por tudo quanto Deus tem feito. E aí, meu irmão Alexandre, freia um pouquinho, considera, será que seu líder não está sendo zeloso para com você? Será que o seu líder não está dizendo para você assim, caminha comigo, vamos olhar para a Bíblia, vamos fazer a coisa certa? No mundo a gente faz tudo desregrado, a gente não tem hora para dormir, a gente tem hora para acordar, a gente vai ali, vai acolá, faz o que quer. Com Deus não, o nosso Deus é ordeiro, o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os nossos irmãos carioca aqui falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que nós vamos formar uma nova situação para o Falando de Bíblia. Você que quer deixar a sua pergunta através de vídeo ou através de escrita, você vai se inscrever lá no Instagram, no Falando de Bíblia Oficial, @Falando de Bíblia Oficial. Você vai deixar o seu vídeo, você vai deixar a sua mensagem e lá nós vamos pegar o seu vídeo, trazer aqui para o estúdio a produtora D e nós vamos então responder a todos os nossos irmãos. Algumas respostas mais lentas, mais demoradas, outras dá para a gente fazer mais rápida, mas vamos tentar atender a todos. Segue a gente lá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Falando de Bíblia.